E finalmente Nosferatu chegou aos cinemas brasileiros, trazendo a versão de Robert Eggers ao clássico de 1922. A versão mais recente de Nosferatu traz Ellen Hutter, uma jovem recém-casada que mora em Wisborne, na Alemanha, em 1930. O marido de Ellen, o Thomas, é enviado à Transilvânia para executar um contrato em nome da firma imobiliária para a qual ele trabalha. Mas, para o seu azar, ele não foi até lá para simplesmente vender uma mansão, e sim por um objetivo muito mais sombrio. Ao chegar lá, ele é recebido pelo mais que excêntrico Conde Orlok, que a gente sabe que é o vampiro conhecido como Nosferatu. Ele atormenta Thomas o tempo todo, usando seus poderes para fazer o cara confundir pesadelos com realidade. Depois de alguns dias, ele não sabe mais diferenciar quando tá acordado e quando tá dormindo. Tudo que ele sabe é que marcas estranhas aparecem no seu peito todas as manhãs e que tem algo de muito errado com aquele conde, que demonstrou um interesse assustador na sua esposa. Ao descobrir que o Orlok é, na verdade, um morto-vivo, ele escapa pulando da janela num rio. Essa é só a primeira metade do filme, mas quem realmente importa é a Ellen. No original, Frau Hutter tem uma participação muito importante, mas nessa versão ela ganha muito mais destaque, por vezes roubando o protagonismo todo só pra ela. É ela quem vai derrotar esse mal. Eu sou a Aline Loxen e essa é a Ala Secreta, onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. E hoje a gente vai falar de Nosferatu, mais especificamente entender todos os eventos que levaram pra aquele final. Apesar da história e do final serem igual nesse reboot, tanto quanto no original, aconteceram algumas coisas diferentes ao longo da história que mudou muito o significado de tudo que rolou. Aqui a gente tem muito mais sobre a Ellen, o seu passado e uma conexão com o Orlok que não tem no original. Então vamos entender isso direito. Ah, e se você gosta de terror, já se inscreve aqui no canal porque a gente só fala sobre isso aqui, sempre discutindo os maiores lançamentos e os clássicos também, é claro. Enquanto lá na Transilvânia o Orlok estava se alimentando do sangue do Thomas, de volta na Alemanha, a Ellen, que estava hospedada na casa de alguns amigos enquanto seu marido estava fora, os Harding, começa a ter uma recaída numa condição que ela tinha quando era mais nova, que envolve sonhos torturantes, sonambulismo e convulsões muito violentas que saem tanto do prazer quanto da dor. A sua condição deixa seus amigos muito desesperados, eles procuram médicos e não conseguem descobrir o que está acontecendo. Eles acham que é só histeria como todas as mulheres daquela época, porque a psiquiatria não era nem um pouco avançada. Mas chega um ponto que o amigo dela, Harding, e o seu médico, Severs, vão atrás de um outro médico, que uma vez já foi muito renomado e era professor da universidade, mas que perdeu toda a sua credibilidade porque ele começou a estudar e acreditar no ocultismo. Com a ajuda do professor von Franz, eles começam a desvendar a verdadeira natureza da condição de Ellen. E é justamente quando Thomas volta à cidade, ao mesmo tempo que o Orlok também tá chegando. O conde veio trazendo seu caixão cheio de terra, porque a sua maldição o condena a sempre dormir durante o dia na mesma terra onde ele foi enterrado. E dentro desse caixão tinham milhares de ratos que estavam contaminados com a praga. Então eles se libertam pela cidade e começa uma pandemia. Assim que chega, o Conde Orlok já começa sua perseguição a Ellen, porque o sangue dela é o desejo supremo dele. Mas ela se recusa a aceitar ele novamente como havia feito anos antes. E ele promete que vai matar todas as pessoas que ela ama pelas próximas 3 noites até ela dizer sim pra ele. A sua melhor amiga, grávida, fica muito doente e ela e as suas filhas são assassinadas dentro de casa pelo Conde, enquanto o marido dela tá dormindo na cama sem acordar porque o Conde o enfeitiçou. Tão devastado que ele tava pela perda da sua família toda de uma vez só e também doente com a praga, ele vai até onde a sua mulher estava, abre o caixão, abraça o corpo dela e ele morre ali abraçado com ela. Thomas, Severs e von Franz resolvem matar o Orlok enquanto ele dorme no seu caixão lá na sua nova mansão. Esse plano foi criado pelo médico ocultista, porém esse era um plano falso, porque ele sabia que ia falhar. Nos antigos textos que ele encontrou, ele descobre que a única que pode realmente matar o Conde Orlok é a Ellen. Ela também já sabia disso e concorda com o plano secreto dele. Os homens seguem um plano falso, invadem o castelo e acabam matando o Herknock, que era o lacaio do Orlok, que estava deitado dentro do seu caixão para fingir ser ele. Ele inclusive pede para que o matem. Ele fez um pacto com o Orlok em vendendo a sua alma, em troca ele queria ser o príncipe da França. Porém ele foi enganado e o Orlok tratava ele como se fosse apenas um escravo. Enquanto isso tá acontecendo, a Ellen convida o Conde Orlok a entrar no seu quarto, vestida de noiva, pronta para aceitá-lo. Acontece que foi a Ellen quem invocou o Conde Orlok em primeiro lugar. Quando ela era muito jovem, ela era muito solitária, então ela fez uma oração a qualquer entidade que a escutasse, pedindo por companhia e conforto. Isso não é explicado no filme, mas fica implícito que ela tinha algum tipo de poder psíquico. Por isso ela conseguiu se conectar com o vampiro. Ela se comprometeu a ele quando ele perguntou se ela seria dele para sempre, ela disse que sim. E eles começaram essa relação muito tempestuosa, onde ele ia até ela através dos seus sonhos. Quando ela conheceu e se casou com Thomas, essas visões pararam
separaram completamente, mas isso também violou o compromisso que ela tinha com o Warlock. E foi isso que deu início aos eventos que acontecem no filme Nosferatu. O Warlock e Ellen têm uma conexão muito forte, mas eles não se amam. Mesmo no filme, o Warlock diz que ele nunca poderia amar a Ellen, mas o desejo que ele sente pelo sangue dela é completamente incontrolável. Por causa disso, ele foi atrás de Herc Nock, que era o chefe de Thomas, e mandou que ele enviasse o cara atrás dele lá no castelo na Transilvânia. Enquanto ele estava lá, ele enganou o Thomas para assinar um contrato que estava numa língua desconhecida. Ele disse pro Thomas que era a língua dos seus ancestrais e é por isso que estava ali naquele contrato. O Thomas assinou achando que era o contrato para vender a mansão pro Warlock, mas na verdade ele estava assinando para dissolver o seu casamento com a Ellen. Agora que o casamento já estava encerrado pelo lado do Thomas, o Warlock só precisava que a Ellen concordasse de livre e espontânea vontade a ficar com ele de novo. E por isso ele foi até Wisborne pessoalmente. Só então ele poderia satisfazer o seu desejo pelo sangue da Ellen. Ela tinha que aceitar, ela tinha que se entregar para ele de livre e espontânea vontade. A Ellen estava usando o seu vestido de noiva quando ela convidou o Conde Warlock a entrar no seu quarto pro seu confronto final. E ela literalmente disse as palavras: "Eu aceito", se casando com o Warlock, basicamente. Eles então tiram as suas roupas para consumar o casamento, mas ao invés do tradicional, ele se alimenta do sangue dela. Porém, ela já sabia que isso ia acontecer e ela estava esperando. Ela basicamente usou o seu próprio corpo como uma isca para prender ele ali. Porque ela sabia que enquanto ele estivesse se alimentando dela, ele ficaria impotente para fazer qualquer outra coisa. Por causa do quão forte era o desejo dele por ela. Assim que ele percebe que o sol tá nascendo, ele tenta se afastar, mas ela segura a cabeça dele e traz ele de volta para que continue se alimentando dela, prendendo ele ali até que o sol nasça completamente e ela possa se livrar dele. E quem assistiu a minissérie Missa da Meia-Noite, ao ver essa cena, com certeza ficou: "Epa, eu lembro disso daqui", porque tem literalmente uma cena da série em que o vampiro tá se alimentando de uma mulher, ele vai sair, ela traz ele de volta pra ficar enrolando ele pra conseguir matar o cara. Tipo, não é nem inspiração, é exatamente igual a cena. Nesse ato final do filme, o que a Ellen faz é, pela primeira vez na sua vida, tomar o controle do relacionamento que ela tem com o Conde Warlock. Ela se torna a morte pra ele, ao mesmo passo que ele foi o tormento da vida inteira dela. E uma coisa que pode confundir muita gente, ficou muito mais claro aqui nesse reboot do que era no original. Não foi o sol que matou o Nosferatu, não é que o sol machuca ele porque ele é vampiro ou nada desse tipo. Como eu disse, a maldição dele que trouxe ele de volta à vida obriga ele a dormir durante o dia na mesma terra onde ele foi enterrado. O que aconteceu ali foi que ele estava tão distraído, sugando o sangue dela, que ele não percebeu que amanheceu. E quando ele olha pra janela e vê o sol, isso significa que ele não está onde deveria. Ele morreu porque não cumpriu o prazo. O filme termina com Thomas chegando a tempo de segurar a mão de Ellen enquanto ela morre pela perda de sangue, com o corpo de Warlock caído totalmente em cima dela. A gente vê uma imagem de cima e dá pra perceber que o corpo dele se transformou. Antes ele era um homem grande, mas ele virou um cadáver há muito tempo já apodrecido. Agora, a verdadeira natureza do Conde Warlock, a gente tem uma explicação sobre a origem dele, que de novo não existe no filme original, que é um filme mudo, tem pouquíssimos diálogos que a gente vê em texto na tela, então nada é explicado. Mas aqui nesse filme tem uma cena bem rapidinho que, depois que o Thomas pula da janela pra conseguir escapar do Warlock, ele cai num rio e se machuca muito. Ele é encontrado por uma freira que leva ele até um convento e lá eles cuidam dele. Ao invés de usar medicina pra trazer ele de volta, eles basicamente fazem um ritual e parece que o cara é até ressuscitado. Ao longo de todo o filme ele fala que sente que o Conde ainda tem, assim, as suas garras em cima dele. Mas acaba que isso não dá em nada. De qualquer forma, uma das freiras mais antigas ali explica pra ele o que aconteceu, quem era aquele cara. Segundo ela, Conde Warlock era um feiticeiro de magia obscura enquanto ainda estava vivo. E ele era tão maligno que depois da sua morte, o próprio diabo devolveu a sua alma pro seu corpo morto para que ele pudesse continuar a andar por aí mesmo depois de ter morrido. A aparência grotesca e cadavérica dele, daquele corpo putrefato, é a conexão entre um corpo morto e a sua alma totalmente profana, que literalmente foi pro inferno e voltou. Seja porque nem o diabo queria ele lá, ou porque ele tava tão orgulhoso do que o cara fez que quis dar mais um tempo pra ele por aqui. Ao voltar, ele virou esse predador perfeito que tinha uma sede insaciável por sangue humano. E essa história explica muito tanto da conexão que ele tem com a Ellen, tanto dele mesmo. Ele não é simplesmente um vampiro, ele tem poderes que vão além. Nesse filme fica muito mais claro. E a conexão dele com a Ellen não foi uma coisa que aconteceu sem querer. É um resultado da invocação dela com os poderes dela que não sabia que tinha com os dele, e essa conexão maligna que ligando os dois. No filme original não tem essa explicação dele ser um feiticeiro, e até por isso os poderes dele são bem mais limitados. Ele consegue controlar essa percepção da realidade do sonho, ele consegue controlar os pesadelos das pessoas e as sombras, e ele tem uma força normal. Mas é meio que só isso. Nessa versão ele demonstra um controle sobre o clima, criando uma tempestade enquanto ele tá em alto mar. Pode escolher quem contaminar com a sua praga e parece controlar os seus ratos também para poderem fazer isso por ele, fora os poderes que o outro Nosferatu também tinha. Aliás, isso das pragas também é bem interessante, porque no original fica meio subentendido que
que a praga acontece onde o Warlock vai, tipo, onde ele chega, a praga vai junto. A presença dele traz isso. Nesse filme, eles deixaram bem claro que, na verdade, foram os ratos que ele levou junto. E eles estavam contaminando as pessoas. Ainda assim, é tudo por influência do próprio Conde Orlok, até porque quando ele ameaçou a Ellen e disse que ia destruir todo mundo que ela ama, logo depois a melhor amiga dela ficou doente, porque ele consegue controlar quem fica doente. No fim, o Orlok já era um homem muito mau antes de morrer e ser trazido de volta à vida como vampiro. A sua conexão com a Ellen veio porque, sem saber, ela tinha poderes que criaram uma ligação entre os dois, tornando ela a sua única fraqueza. E ela usou isso pra matar ele, se sacrificando no processo. O Nosferatu desse filme é bastante diferente daquela imagem clássica que a gente tem na nossa cabeça, tanto de personalidade quanto de aparência mesmo. O próprio Robert Eggers já explicou alguns motivos dessa diferença tão grande entre os dois, e se você quiser entender tudo, clica nesse vídeo aqui e eu te vejo lá.